Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à aula 5 do nosso tutorial Introdução ao Machine Learning. E hoje nós vamos falar sobre dois conceitos muito importantes, que é o underfitting e o overfitting. Isso aqui causa confusão na cabeça de muita gente, mas você vai entender direitinho do que se trata. Vamos criar uma situação de exemplo aqui para a gente entender direitinho como é que funciona essa questão de underfitting e overfitting. Você lembra que logo no começo, na primeira aula, eu acho inclusive, a gente falou sobre a profundidade de uma árvore. Então quer dizer, uma árvore ela pode ter uma profundidade grande ou uma profundidade pequena, e isso significa quantas características dos dados que você passou na hora de treinar que ela vai estar usando para tomar uma decisão. Então se você olhar essa árvore aqui, ela tem o primeiro nó, aí ela desce para um segundo nó, então ela tem... A gente pode considerar aqui o primeiro nível de profundidade, né? É essa decisão entre sim e não, se a casa tem mais de 2/4. E aí depois um segundo nível de profundidade, que para as casas que tem mais de 2/4, ela vê o tamanho do terreno e aí toma a decisão, chega no nó final para prever o preço. E logicamente, do outro lado, para as casas que tem menor ou igual a 2/4, ela faz essa decisão aqui baseada nesse nó com 8.500 pés quadrados. E aí depois ela vai prever o preço. Eu só não vou te dar certeza se tecnicamente a gente fala que essa é uma árvore com profundidade 2 ou 3, porque se a gente considerar os nós aqui embaixo, seria 3. Mas eu acho que é profundidade 2 porque a gente toma duas decisões, né? A gente toma a primeira decisão aqui no 2/4 e a segunda decisão aqui no tamanho do terreno. Se alguém puder confirmar aí nos comentários, eu agradeço. E o que o pessoal fala aqui pra gente nesse curso? Que não é incomum ter uma árvore que tem, por exemplo, 10 divisões, né, 10 splits aqui, que ele vai fazendo os nós. Então imagina uma árvore com profundidade 10 ou uma árvore com profundidade 5. Então além desses, vamos dizer que essa aqui tem a profundidade 2, então a gente vai ter mais 3 dessas divisões aqui. E claro, se a gente está cada vez mais escolhendo, vamos dizer, uma parte dos nossos dados para considerar, para fazer a média da previsão das casas, do preço das casas, a gente vai ficando com menos exemplos para fazer essa previsão. Então, quer dizer, a gente começa nesse nó com todos os dados, aí a gente separa os dados entre os dados que correspondem a essa característica, os que não correspondem, aí já ficam menos dados para esses nós aqui embaixo, né? Você pode pensar assim, então toda casa que, vamos dizer que a gente tenha 1000 casas no total, 800 casas com 2 ou menos quartos e 200 casas com 3 ou mais quartos. Então, nesse lado aqui direito, vão ficar 200 casas para a gente fazer a média. E aí, dessas 200 casas, ele vai pegar só as que tem mais de 11.500 pés quadrados de terreno para fazer a média e prever o preço aqui. Vamos dizer que seja 50 casas. Então, esse preço está baseado em 50 casas e o preço do não aqui está baseado em 150 casas. Quer dizer, você confia mais no preço que é feita a média de 150 casas ou de 50 casas? É regra básica da estatística que quanto maior a amostra, né, mais confiante a gente pode estar na nossa estimativa, claro, desde que a amostra não esteja contaminada, nada dessas coisas. Mas, em geral, é isso. Inclusive, ontem eu estava vendo um TikTok e o cara explicou de uma maneira fantástica, né? Ele não estava explicando estatística, mas ele falou: se uma pessoa diz que você é feio, não quer dizer que você é feio. Mas se 30, 50 pessoas dizem que você é feio, então você é feio de verdade. E considerando esse exemplo, é a intuição daquilo que a gente está tentando entender aqui. Se você tem um exemplo, 2 exemplos no teu nó final, e o teu nó final está classificando a pessoa como feio ou a casa como $170 mil de preço, não é tão confiável quanto você ter um nó final que tenha mais casas, né, similares àquela para você fazer a média de preço. E aí que entra a questão do overfit. Inclusive aqui no exemplo ele fala, né, essas árvores muito profundas, né, que tem 10 níveis, por exemplo, de profundidade, que não é incomum, tá? Conforme for passando o tempo, você vai ver que existem alguns modelos que se beneficiam de árvores mais profundas, outros se beneficiam de árvores mais superficiais. E aí você vai ter 2 a 10 grupos de casas, né? Você vai ter basicamente 2 a 10 nós finais e você vai ter então 1024 desses nós finais. Agora imagina, se você tem um dataset aí com 2.000 casas e divide, vamos dizer que divida igualmente, geralmente não é isso que acontece, mas vamos dizer que você divida igualmente em 1024 nós finais, em média você teria 2 casas, né? Menos de 2 casas, aliás, por nó final. Agora imagina você definir o preço de uma casa baseado em 2 casas só dos teus dados históricos. Não é confiável, né? Não é muito confiável. E é aí que acontece o overfitting. Por quê? Os preços que você vai ver nos teus dados de treino, os preços previstos para os teus dados de treino vão estar muito
próximos dos valores reais que o teu modelo está vendo ali nos dados de treino. Então, quer dizer, vamos para o caso mais extremo. Imagine que você tenha 1000 casas e você decida ter uma árvore de 1000 nós, e cada nó vai ter uma casa. Então, ele vai conseguir prever perfeitamente para todas as casas dos seus dados de treino. Ele vai prever perfeitamente qual é o preço daquela casa, porque ele vai ter um nó específico para as características daquela casa. Só que quando chegar uma casa nova, não quer dizer necessariamente que ela, com todas essas características, vai ter esse mesmo preço. Então, quer dizer, a gente vai estar muito overfitado, literalmente, né? A gente vai estar muito dependente de exemplos específicos que a gente viu no treino. E, invariavelmente, quando você tentar aplicar isso a novos dados, você vai ver que a tua previsão não vai ser tão boa. Então isso é basicamente o overfit, quando o modelo ele decora tanto os seus dados de treino que quando você joga ele para validação, quando você testa ele na validação ou dados novos em geral, ele tem um acerto muito baixo, ele tem um erro muito alto. Então ele tem 100% de acerto no treino e 1% na validação, por exemplo, tá? É basicamente essa diferença. Sempre vai ter uma diferença entre treino e validação. Sempre vai ter uma diferença entre a métrica que você pode medir nos dados de treino e nos dados de validação. Mas quanto maior a diferença entre um e outro, mais overfitting, vamos dizer, você tem. E aí tem o outro extremo, que é o underfitting. Então over, né? Você sabe inglês. Então over em inglês né, quando passa do limite, né? É acima. Então overfitting quer dizer treinou demais, né? Fitou demais o modelo nesses dados. O underfitting é o de menos, né? Under é abaixo. Então, underfitting quer dizer você treinou de menos o teu modelo. O teu modelo não está conseguindo capturar a complexidade real que existe nesses dados. Ele não está conseguindo capturar os padrões reais para poder prever bem nos dados novos. E ao contrário, imagine que em vez de você fazer uma previsão com uma árvore de 10, com profundidade 10, você tem uma árvore com profundidade 1 só. Só tem esse nó aqui. A casa tem mais do que 2/4. Quer dizer, tem muitas outras características de uma casa que vão ajudar a determinar o preço, além do número de quartos. A localização, tudo aquilo que a gente já falou. Quantos carros cabem na garagem, qual a idade da casa, tudo isso. Agora, se você usar só essa questão de quantos quartos tem a casa, você vai estar underfitting, você vai estar criando um modelo que é muito simples para a tarefa que você está tentando resolver. E você pode pensar também como criando um modelo que só divide as suas casas em poucos grupos. Aqui ele dá o exemplo. Digamos que a sua árvore divida em 2 ou 4 grupos. Nesse caso dos quartos, a gente está dividindo as casas em 2 grupos. Aquelas que têm 2 ou menos quartos e aquelas que têm mais de 2 quartos. Então, apesar de ter bastante casa nos nossos grupos, eles não são muito complexos. As características das casas se confundem muito ali. A gente não tá conseguindo diferenciar muito bem as casas para ter uma previsão mais confiável. E nesse caso você vai ver uma pontuação, uma métrica ruim, tanto no treino quanto nos dados de validação. Inclusive, uma coisa muito comum quando você aprende redes neurais, eu lembro que o cara que hoje ele é diretor de inteligência artificial na Tesla, o Andrej Karpathy, se eu não me engano, foi ele que fez, foi ele que ensinou isso, mas eu posso estar errado, aliás. Tem um curso de Stanford que ele dava sobre visão computacional, e aí ele falava o seguinte: sempre tente, quando você está começando uma rede neural, sempre tentar overfitar os teus dados, ou seja, cria uma arquitetura, né? Porque numa rede neural você tem que criar toda uma estrutura dela, tal, ela é bem complexa. Então, primeiro você tem que ver se a tua rede neural tem capacidade de aprender realmente todos os dados. Então, quer dizer, primeiro ver se a tua rede, se o teu modelo tem capacidade de overfitar os dados. Porque se o teu modelo não tiver capacidade nem de overfitar os dados, como é que ele vai poder modelar a complexidade que existe, né? Se o teu modelo não consegue aprender nem os dados de treino, imagine dados novos. Então, isso é um pouco mais avançado, mas é só para aqueles comentários que eu faço para já abrir a tua mente para uma coisa um pouco maior do que o tutorial que a gente está vendo aqui. Então, basicamente, quando o modelo não consegue capturar os padrões e distinções das diferenças importantes nos dados, então ele é ruim no treino e também na validação, ele é chamado de underfitting. Então, vamos lá, só recapitulando. Overfitting tá muito bom no treino e ruim na validação ou em dados novos. Underfitting tá ruim no treino e tá ruim na validação. Beleza? Aí você fala, Mário, o que então a gente tá procurando? A gente tá procurando um meio termo entre esses dois. E aqui ele tem uma curva bem legal, né? Imagine que o erro na tua validação seja a curvinha azul, ou aqui a curvinha de baixo, e a curvinha de cima, ou vermelha, seja o teu erro na validação, o teu erro em dados novos. Então, underfitting é o que acontece para o lado esquerdo aqui dessa linha com esse sinal de atenção, esse sinal amarelinho.
Então quer dizer, você vê que o erro está alto tanto no treino, que é a curvinha de baixo, quanto na validação, que é a curvinha de cima. Mas o overfitting começa a acontecer depois desse ponto aqui onde está o símbolo da atenção. Você pode ver que a distância entre o erro no treino e na validação começa a subir bastante, tá? E se você já é mais avançado, já viu outros vídeos meus sobre treino e validação, sobre overfitting, provavelmente está falando, Mário, mas você disse que não olha muito isso na hora de fazer a tua modelagem. E mais pra frente, com mais experiência, eu vou te falar mais ou menos como é que você desenvolve uma intuição para entender o overfitting, sem necessariamente ter que fazer essas curvas, mas quando eu tava aprendendo, logicamente, eu olhava essas curvas e tentava entender baseado nessas curvas, então eu recomendo que você fique de olho nisso, tá? Não necessariamente, mais uma vez, não fique limitado pensando que a tua curva de validação tem que sempre estar igual à tua curva de treino, ou então que, nossa, se eu aumentar um pouquinho isso aqui, essa distância entre validação e treino, o meu modelo tá horrível. Não é isso. Sempre a validação é suprema, né? Às vezes você vai, e aqui eu tô indo um pouco mais avançado, mas só para você entender, você vê que a diferença entre validação e treino, ela tá aumentando aqui conforme o tempo, né? Mas você vê que a validação ainda tá caindo junto com o treino. Então tá tudo certo. O grande problema na prática é quando a validação começa a subir e o treino continua caindo, tá? Então se a métrica de treino continua caindo, mas a validação começou a ficar pior, aí pra mim, na prática, é o overfitting, tá? Mas se a métrica de validação tá caindo e a de treino também, eu não me importo muito que elas estejam se distanciando. Elas podem estar se distanciando assim, por exemplo, o treino caiu 10 de erro, a validação caiu 5, mas caiu. Então, eu particularmente não considero que eu estou overfitando o modelo na prática e continuo treinando até chegar a esse ponto em que a validação começa a ficar pior e o treino continua ficando melhor, tá? Se você não entendeu, volta, porque isso é importante para a prática. E existem algumas alternativas para controlar a profundidade da árvore. Eu vou te falar qual é a minha preferida também, que é bem parecida com a que eles estão ensinando aqui. Uma árvore, ela pode ter uma profundidade grande e não necessariamente ter, assim, os exemplos, o mesmo número de exemplos em nós. Então, você vai ter árvores que elas dividem, por exemplo, vamos pegar o exemplo simples, dividem 2 nós, né? Aquela questão do mais de 2/4, só que pode ser que um nó tenha 1000 exemplos, o outro tenha 100 exemplos, tá? Elas não são árvores balanceadas. Não é obrigatório que você tenha o mesmo número de exemplos em cada nó final. Então, um dos argumentos que a gente pode usar no Scikit-learn e em geral nos modelos de árvore que existem aí de machine learning nas bibliotecas, é o max leaf nodes, que ele simplesmente vai dizer qual é o máximo de nós finais que eu posso ter nessa árvore. Então vamos dizer aqui que a gente tivesse nessa nossa árvore de cima, a gente tivesse o seguinte, a gente falasse, não, eu quero ter no máximo 2 nós finais, ele não cresceria essa árvore, né, nesse modo de profundidade, ele não cresceria essa árvore até esses 4 nós finais, ele teria parado nessa divisão aqui, nesse split das casas que tem mais de 2/4, porque a gente falava, não, eu não quero que você tenha mais de 2 nós finais. E existem várias maneiras de limitar isso, eu vou te mostrar que eu prefiro também depois na hora do exercício. Mas basicamente como é que você faz isso, como é que você usa esse argumento no Scikit-learn. Aqui ele vai criar aquele ciclo nosso, só que ele vai colocar dentro de uma função. Então ele vai criar o Decision Tree Regressor, fazer o fit, lá no trem x, val x, que a gente aprendeu a dividir na última aula, vai fazer a previsão para o x e vai calcular o erro para a nossa validação. Só a nossa validação, ele não vai calcular para o treino. E olha só o que eu te falei, como é importante você olhar mais para o score de validação do que para o score de treino. Você vê que aqui ele não está olhando qual vai ser a diferença entre o score do treino e da validação. Ele só está olhando o seguinte, qual é o score da validação. E você vai ver porque que isso é importante daqui a pouco. E o apoio, né, que precisa, que é o trem x, val x e tudo mais, a divisão em treino e validação, tá aqui nessa célula oculta de código, eu nem vou te mostrar. O que ele faz? Ele vai testar vários parâmetros para max leaf nodes. Ele vai falar, tá, eu não sei quantos nós finais máximo, né, qual é o máximo de nós finais que essa árvore deve ter para eu ter a melhor performance em dados novos. Então eu preciso testar vários valores. E aí ele vai testar. Se eu tiver 5 nós finais, se eu tiver 50 nós finais, se eu tiver 500 nós finais, 5.000 nós finais. Então, ele vai falar, ele vai treinar uma árvore com esse parâmetro, ele vai treinar 4 árvores, aliás, cada uma com um número diferente desse max leaf nodes, então cada uma limitando o número máximo de nós finais que vai ter na árvore, e ele vai calcular o erro médio absoluto na validação para ver se qual é o valor que dá o menor erro para ele. Tá? É uma minimização de erro, muito, muito simples. E aqui a gente vê o resultado. Então, quando a árvore foi limitada a 5 nós finais, o erro foi 347.380. Dá uma parada aí
e pensa, isso aqui é overfitting ou underfitting? Então, a gente tem uma árvore bem superficial, com 5 nós finais e tem um erro alto na validação, é underfitting. Aqui, 50 nós, 258 mil, papapá, 500 nós, 243 mil, 5 mil nós, 255 mil. Claramente, com 500 nós finais, ela tem um menor erro e é isso que eu estou te falando. Não importa o quanto está o erro no treino nesse momento. A gente sabe que 500 nós finais é o que minimiza o nosso erro na validação. Então é esse parâmetro que a gente vai usar. A gente quer uma árvore com no máximo 500 nós finais. E aqui o max leaf nodes igual a 5.000, quer dizer, a gente tem 5.000 nós finais e o erro ficou pior do que com 500. O que é isso aqui? Overfitting ou underfitting? A gente tem uma árvore mais profunda e o erro é pior. O que está acontecendo então? Dá uma pausa que eu já vou te falar a resposta. É overfitting. Porque apesar da gente não estar vendo o valor do erro no treino aqui, a gente sabe que uma árvore com 5.000 nós finais, ela está capturando mais padrões, ela está mais complexa. Então, a origem desse erro é o overfitting. Enquanto que a árvore aqui com 5 nós, ela praticamente, imagina, uma árvore com 5 nós é uma árvore super simples. 5 nós finais é uma árvore super simples. Ela não consegue capturar os padrões. Então, se você medir entre treino e validação, você vai ver que provavelmente o erro no treino também está alto. Então, é um underfitting. Você pode, como um exercício aí, medir esses valores no treino para ver, para poder ter certeza, mas underfitting e overfitting aqui. Conclusão. Então, o que você tem que aprender dessa aula? Overfitting significa, é um problema nos modelos, né? Quando eles estão capturando padrões que não vão acontecer no futuro, que levam a previsões menos precisas. Então, são padrões que eles existem nos dados de treino, mas que não necessariamente existem nos dados de validação, nos dados novos. É também aquela questão da porta verde das casas que a gente falou numa aula passada. Se o teu modelo tem várias casas com porta verde que são caras, se os dados de treino têm esse padrão, tem um modelo que pode capturar esse padrão simplesmente porque ele está nos dados de treino, mas logicamente esse padrão não vai ser real nas casas novas, né? Geralmente, pelo menos a porta da casa não influencia o preço da casa. A cor da porta da casa não influencia o preço da casa. Então, nesse caso, seria overfitting. E underfitting é quando o modelo não é complexo o bastante para capturar os padrões relevantes e, novamente, você vai ter uma perda de performance, você vai ter previsões com menor acerto. E a gente usa os dados de validação, que são aqueles dados que a gente separa antes de treinar um modelo para medir essa taxa de acerto dos nossos modelos. Isso nos permite usar muitos modelos diferentes e manter o melhor. Essa é uma das grandes ideias do que a gente chama de otimização de hiperparâmetros, tá? Isso que a gente otimizou, apesar do nome hiperparâmetros às vezes parecer um pouco assustador, o número de nós finais da árvore, o número máximo de nós finais da árvore é um hiperparâmetro, é só um parâmetro que ele não é aprendido diretamente durante o treino, né? Você que tem que especificar ali o quanto você quer. E aí você fala, Mário, mas a gente não estava especificando e estava treinando a árvore do mesmo jeito, porque ele tem os valores padrão, mas alguém está especificando isso em algum momento, né? Se você não especificar, você dizer, crie quantos nós quiser, também é uma forma de especificar alguma instrução, tá? Mas isso a gente vê num próximo vídeo. Vamos então fazer o exercício, otimizar o modelo que a gente já construiu. Nessa primeira célula ele vai importar o Pandas, importar o Scikit-learn, tudo aquilo que a gente fez nas últimas aulas, ele está fazendo aqui nessa célula, então eu não vou te explicar novamente. Ele está calculando o valor do erro médio absoluto, ou erro absoluto médio, eu acabo me confundindo, como 29.653 aqui nesses dados de Iowa, né? São diferentes dos dados de Melbourne que ele está usando durante as aulas, e ele vai querer que a gente otimize esse erro. E aqui ele vai dar para a gente já a função getMy, então ele já vai dar a função que a gente vai passar o max leaf nodes para a gente treinar um modelo com vários valores diferentes desse hiperparâmetro, tá? O max leaf nodes, o número máximo de nós finais que a nossa árvore pode ter. Mas você vê que não é nada absurdo. Ele treina o modelo, é um ciclo de treino do modelo. Cria o modelo, treina o modelo, prevê, calcula o erro médio absoluto e retorna esse erro para a gente ver se está maior ou menor. Nada de muito complexo. Ele fala, então agora a gente vai escrever um loop para testar valores diferentes de max leaf nodes, de máximo número de nós finais, para a gente ver qual é o melhor tamanho da árvore. Então vamos criar aqui esse loop. Então vamos lá. For candidate in candidate max leaf nodes. E aqui a gente pode fazer ou na mão, ou a gente pode já deixar automaticamente para ele definir o best tree size. Então eu vou criar aqui erro igual a 1.000, 1 milhão, né? 1 elevado a 10, para ser um erro bem grande. Aí eu vou falar para ele o seguinte, erro dentro do loop
igual a getMy. Então, o que ele vai fazer? Nessa função getMy, ele vai retornar para a gente o erro, e aí eu vou falar, tá, o erro dentro do loop, o erro do candidato. Acho que é melhor, né? Erro do candidato igual a getMy. Então, o erro do candidato que a gente estiver avaliando nesse momento. A gente tem que passar o candidato, a gente tem que passar o xtrem, aliás, trem x eles colocam aqui, né? Trem x, val x, trem y e val y, de acordo com o que está aqui em cima. Aí eu vou salvar nessa variável o erro do candidato, e aí eu vou falar, if erro do candidato for menor do que erro, você armazena erro igual a erro do candidato. Então, quer dizer, se com esse número aqui de nós finais, o erro for menor do que o erro que a gente tem no momento, né? E nesse caso, para começar, vai ser um erro gigantesco. Você armazena o erro e mais, o best tree size fica igual a candidate. Qual que é a ideia aqui? A gente vai rodar um loop e vai coletar os erros, tá? Em cada loop, então, vamos lá. Vamos manualmente aqui para a gente entender direito. Primeiro loop. O candidato é igual a 5. Aí ele vai retornar um erro aqui pra gente. Ele vai ver, o erro do candidato é menor do que 1 elevado a 10. Vamos dizer que o erro seja 100.000. Sim, o erro é menor. Então ele vai falar, tá, então o meu novo erro agora é 100.000, que é o erro do candidato, e o best tree size vai ser igual a 5. Tá, beleza. Aí ele vai pro próximo número, pro 25. Ele vai falar, me dá o erro aí do 25. Vamos dizer que o erro com max leaf node 25 seja 70.000. Ele vai falar, esse erro do candidato é menor do que o erro que eu tenho? Lembrando que o erro que ele tem agora é 100.000, que é o erro do loop anterior. Ele vai falar, sim, é menor. Legal. Erro do candidato, o erro geral vira erro do candidato, e o best tree size vira 25, que é o candidato que a gente tem nesse momento. Ele vai fazer isso até chegar um momento em que, por exemplo, a hora que a gente chegar a 500, pode ser que ele fale o erro do candidato aqui esteja em 50.000, em 20.000, vai? E o erro com 500, vamos dizer que ele retorne pra gente erro do candidato 30.000. Ele vai falar, o erro do candidato é menor que o erro. Não. Então não mexe nisso. Então best tree size continua sendo o último melhor erro que eu vi, tá? Qualquer coisa, faz um print aqui de erro do candidato, erro tudo mais, que você vai entender direitinho. E eu vou comentar isso aqui porque a gente não vai precisar dessa parte provavelmente. Tinha dado um erro porque eu não tinha rodado a célula de cima, tá? O getMy, então getMy então precisa rodar, e aqui correto, ele tá falando legal. A gente selecionou o melhor tamanho da árvore. Aí você deve estar falando, Mário, mas qual que é o melhor tamanho? Vamos fazer um print aqui porque eu também tô curioso. 100. Então 100 foi o melhor tamanho. Deixa eu até fazer um print aqui para você poder ver. Eu acho que em termos educacionais, vai ser melhor se você puder ver todos os erros aqui. Eu estou fazendo um print aqui que ele vai mostrar pra gente qual é o candidato, ou seja, qual o valor que ele está testando, qual foi o erro do candidato e qual é o melhor erro geral no momento, que a gente vai poder ver quais são os candidatos que estão minimizando esse erro. Se eu rodar isso aqui, ele fala, o candidato 5, o erro deu 35.000. Legal, melhor erro geral, logicamente é igual ao do candidato, porque a gente coloca ele nesse if. Aí o 25 continuou reduzindo, erro com o candidato 50 continuou reduzindo, candidato 100 continuou reduzindo, mas aí com o candidato 250, olha só, o erro do candidato foi 27.893.8 e o erro geral anterior, né, o erro do candidato anterior era 28.282, 28.283. Então ele não mudou o melhor erro geral, né? Continuou igual ao anterior, porque esse não era um melhor candidato em termos de erro do que o candidato anterior. E uma técnica muito comum, principalmente em competições, é isso aqui que ele está pedindo para a gente fazer no passo 2. Ele fala, tá, agora que você já fez o tuning, né, do seu modelo, isso que é o tuning, né? Você já ajustou os hiperparâmetros do teu modelo, você já descobriu qual é o melhor max leaf nodes, qual é o número que você tem que ter de nós finais máximo para que o teu modelo não esteja fazendo overfitting. Então você pode retreinar esse modelo, só que agora em vez de usar só os dados de treino que você separou, você pode usar todos os dados. Por quê? Porque se esse modelo for para produção, naturalmente os dados novos a gente ainda nem tem. Então não tem como a gente overfitar nos dados novos. A gente pode usar mais dados, né, os dados todos para treinar, porque a gente já fez ali um ciclo de validação. Então o que que a gente faz? A gente pega aqui Decision Tree Regressor. Eu vou copiar o que ele fez aqui, que é o Max Leaf Nodes e Random State igual a 0. O Max Leaf Nodes vai ser igual a 100. Foi o melhor valor que a gente encontrou. E aqui a gente vai fazer o fit, só que agora a gente volta a fazer o fit no X e no Y. Novamente, a gente já fez a nossa pesquisa, né? A gente já descobriu quais são os melhores parâmetros para esse modelo. Então agora a gente pode fazer o fit no X e Y, porque quando a gente for fazer o predict, vão ser dados diferentes, tá? A gente simulou esse cenário fazendo a divisão entre
treino e validação, mas agora a gente pode retreinar usando todos os dados, porque a gente não vai precisar, vamos dizer assim, de uma divisão para avaliar esse modelo. A gente já avaliou, já definiu quais são os parâmetros e tudo mais, quanto a gente pode esperar de erro quando a gente aplicar esse modelo em dados novos. E por que a gente faz isso? Porque geralmente o modelo com mais dados, ele vai ter uma performance melhor. Então, há exceções quando são dados muito antigos e tudo mais, mas em geral, se você puder treinar o teu modelo com mais dados, ou seja, retreinar usando todos os dados, é bom que você faça isso. E aí a gente pode rodar essa célula e veja só, acertamos, e eu abri aqui a célula que eu não deveria. Você tunou, ou seja, você ajustou os parâmetros do seu modelo e melhorou os seus resultados. Mas ainda estamos usando modelos de árvore de decisão que não são muito sofisticados. No próximo passo, nós vamos aprender a usar Random Forest para melhorar os seus modelos ainda mais. Então, na próxima aula, nós vamos aprender sobre Random Forests, que são um dos meus modelos preferidos e um modelo muito, muito simples e poderoso de você usar. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, comente o que você achou aqui do vídeo e até a nossa próxima aula. Um abraço.